Paulo e Estevão. Uma alegria estar com vocês nesta noite. Depois de alguns anos que não temos a oportunidade de abraçar estes irmãos da terra de Iracema, nossa alegria e contentamento pelo convite, pelo qual sou muito grato, sentindo uma saudade que me veio agora dos tantos amigos que fizemos na capital cearense. Uma alegria imensa também por vermos pessoas, companheiros lá de Rio Grande do Norte, de várias localidades que estão participando conosco deste nosso encontro. Espero que tenhamos uma noite extremamente proveitosa. Nesses momentos de dificuldade que passa todo o planeta, nós temos a bênção, através da tecnologia, de falar sobre a vida, sobre a imortalidade, sobre temas palpitantes que o Espiritismo nos proporciona, através desses recursos à distância, mas tão perto pelo coração. Nossa temática hoje, segundo nos foi pedido pela instituição que me convidou, será sobre influências espirituais e os nossos pensamentos. Os livros, as páginas dos livros sagrados e profanos de todos os povos da antiguidade, sejam eles das pré-civilizações, sejam das civilizações que deram início à nossa história, refletem e apresentam a presença do que antes era chamado o mundo sobrenatural, atuando sobre a criatura humana na Terra. Desde as tribos primitivas, na intimidade do continente africano, passando, segundo antropólogos, por tribos norte-americanas de milhares e milhares de anos atrás, mas sobretudo entre os fenícios, os primeiros grandes navegadores do planeta, na civilização mesopotâmica, na Babilônia, no Egito Antigo, nós vamos encontrar a presença desse mundo espiritual que se manifesta, demonstrando à criatura na Terra, em todas essas épocas, que haveria algum tipo de experiência para além da sepultura. Desde a antiguidade, os hierofantes, os sacerdotes e as sacerdotisas, os profetas, aqueles que eram os representantes do contato transcendental, apresentam-se para falar desta realidade demonstrativa de que a morte não existe e que a consciência humana prossegue para além da sepultura. Vasculhando, por exemplo, o Egito Antigo, ficamos perplexos e encantados com a profundidade do pensamento da religiosidade egípcia na sua antiguidade, ao demonstrarem a consciência não apenas da imortalidade da alma, mas também da comunicabilidade dos espíritos, utilizando estes mesmos sacerdotes e sacerdotisas para se manifestarem, falando de um corpo de energia que eles, os egípcios, chamavam de Ka. Nós teríamos dois corpos, Ba, o corpo físico, Ka, o corpo de energia ou espiritual. Nas grandes pirâmides de Kelpis, Kefren, Miquerinos, hieroglifos demonstram desenhos referentes a verdadeiras reuniões mediúnicas e demonstrativos de um corpo deitado semicadaverizado e o outro corpo semelhante se projetando para fora, unido por uma espécie de fio no alto da cabeça. Era aquilo que na doutrina dos espíritos conhecemos como sendo o fio de prata, ou a emanação fluídica que liga o corpo espiritual ou perispírito ao corpo físico. Nós vamos encontrar, lá nas margens do rio Ganges, o rio sagrado da Índia, o pensamento da imortalidade da alma, da reencarnação e também da possibilidade dos seres transcendentais influenciarem de alguma maneira as pessoas na Terra. Na Grécia dos grandes filósofos, de Sócrates, de Platão, de Praxístenes, de Sófocles, o grande teatrólogo, nós vamos encontrar o pensamento imortalista, mas sobretudo o maior de todos os filósofos gregos, Sócrates, ensinando pelas ruas de Atenas a imortalidade,
o contato com o mundo espiritual e ele mesmo afirmando que poderia ouvir a voz do seu daimon. A expressão daimon em grego antigo significa gênio. E Sócrates ensinava que nós poderíamos entrar em contato, ouvir a voz do nosso gênio. Mas ele também ensinava que existiam daimons bons e daimons ruins, daimons sábios, daimons ignorantes, gênios bons, gênios ignorantes, espíritos sábios, espíritos ignorantes. A mesma conceituação a respeito da imortalidade da alma. Nos defrontamos de uma maneira fascinante e encantadora nas páginas do livro sagrado da Bíblia. Esta apoteose da comunicação do mundo invisível com as pessoas na Terra. A Bíblia, que já começa com o Espírito andando sobre as águas. O Espírito de Deus andava sobre as águas. No Velho Testamento, há demonstração cabal através do rei Saul, que na iminência da guerra com os filisteus, recorre à pitonisa de Endor. Recorre à pitonisa e pede a ela que evoque o espírito do profeta Samuel, do qual ele era admirador, para saber se tinha alguma orientação e se ele se sairia bem diante da guerra contra os filisteus. Feito a evocação, apresenta-se então o espírito Samuel, segundo as páginas do Velho Testamento, e depois de chamar-lhe a atenção pela forma que vivia, alerta-lhe que ele não se sairia bem diante da guerra iminente. E de fato, o rei Saul perdeu o embate contra os filisteus. Vamos encontrar na Bíblia o profeta Joel, expressando um pensamento que bem está de acordo com as sensações e a percepção que as pessoas que veem um vulto, um espírito, a alma de outro mundo, sente. Olha o que disse o profeta Joel. Passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se-me as carnes. É ou não um sintoma ou uma maneira de sentir quando nós vemos alguém estranho passar dentro do nosso lar? Quando você está na sala de sua casa ou está no quarto e você vê um espectro passar dentro de casa, a tendência é sentir um arrepio, os pelos se eriçarem. E lá está na Bíblia Sagrada: passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se minhas carnes. Profeta Joel. Mas nós vamos encontrar ainda no Novo Testamento a apoteose do contato com a imortalidade, com os espíritos, através de ninguém menos que Jesus de Nazaré, quando ele entra em contato com entidades infelizes em Guedara. Guedara estava sob a influência coletiva de vários espíritos perturbadores. E quando Jesus chega àquela região, um jovem atormentado, possuído, subjugado por entidade espiritual infeliz, já vem gritando para o Senhor de Nazaré: o que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? E o mestre, olhando para aquela entidade atuando no jovem, pergunta-lhe o nome. E o espírito, através do jovem, diz: chama-me Legião, porque eu não estou sozinho. Então Cristo, com a autoridade moral da sua pulcritude espiritual, da sua pureza, da sua superioridade profunda, estende a mão e diz: afasta-te deste jovem. E os espíritos Legião, que estavam atuando sobre aquele jovem e outras criaturas, são retirados daquela região, assustando os porcos que estavam nas proximidades. Vamos encontrar Jesus de Nazaré explicando para os seus discípulos: quando o espírito impuro é retirado de alguém, vaga por terreno árido e deserto, não encontrando lugar para ficar, aquele espírito retorna para observar a sua antiga hospedaria, a pessoa que ele obsidiava, e observando que a casa estava do mesmo jeito como ele havia abandonado, desarrumada, desorganizada, aquele espírito ali se instala novamente e ainda traz mais 7 espíritos com ele. Aí está uma demonstração, primeiro, que a criatura depois da morte não fica dormindo esperando o julgamento final. Aquele espírito que obsidiava a criatura, afastado de alguém, vaga pelos terrenos ermos, retorna e observa que a pessoa que ele obsidiava
continuava com as mesmas atitudes infelizes, com os mesmos comportamentos problemáticos, com a mesma natureza de construção mental sombria e se sentindo à vontade, não apenas volta a obsidiar a sua vítima, como demonstrando que ele tinha uma vida de relação no mundo invisível, ainda trouxe mais 7 companheiros espirituais para obsidiar a criatura. Então Jesus também demonstra no Monte Tabor, lá no instante da transfiguração, os apóstolos acordam e ao observarem que lá estava o Cristo transfigurado e belo, e em sua companhia 2 profetas, 2 almas luminosas, que eles disseram ser Elias e Moisés, demonstrando que aqueles 2 profetas estavam não apenas vivos, mas ali estavam conversando com Cristo, e ficaram tão empolgados que pediram a Jesus se não poderiam fazer 3 tendas, para que os profetas ficassem com eles mais tempo. E nós vamos ver a demonstração, como sabemos, após a crucificação, Jesus reaparece para dizer que ele vencera a morte, que a imortalidade era fato e era o sustentáculo de todo o corpo de ensinamento que ele trouxera da Boa Nova para a criatura na terra. Portanto, nós vamos identificar em quaisquer civilizações do passado, em todos os períodos da história da humanidade, a presença deste mundo invisível, desta realidade para além da sepultura. Fosse através de pessoas conhecidas da história, ou através do vulgo, das pessoas comuns, como nos dias de hoje. São raras as famílias que não têm algum médium ostensivo na sua intimidade. São raros os grupos familiares que não tenha algum histórico de contato com o mundo dos espíritos na história da sua parentela, a avó, a tia, a irmã, a mãe, o pai, que entrava em contato com o mundo dos espíritos. Mas coube, como nós conhecemos, ao espiritismo organizado pelo senhor Allan Kardec, codificador, a partir de meados do século XIX, trazer-nos para o homem da racionalidade, para o homem do pensamento avançado, para a criatura que estava no limiar do século XX, que seria o homem da tecnologia, organizar as ideias, baseada na ciência que avançava e baseada no positivismo, nas filosofias racionalistas, a demonstração que ninguém morre e a demonstração que a consciência persiste depois da sepultura. Coube ao Espiritismo trazer para o ser humano de todas as épocas vindouras o que seria essa comunicabilidade dos espíritos com os homens, inerente à experiência da presença do ser humano na face da terra desde tempos primordiais. Caberia ao Espiritismo organizar as ideias para compreendermos melhor o que era a vida e, dessa maneira, responder às profundas necessidades interiores que nós apresentamos. Vamos fazer uma abertura da nossa reflexão para entendermos alguns fatores importantes. Paramahansa Yogananda, ou tiver a oportunidade de expressar este guru indiano, que a ignorância estaria na base, na raiz, de quase todo o sofrimento que atinge o ser humano. Este pensamento de Yogananda está alicerçado também no pensamento socrático, que na verdade não é um pensamento de Sócrates, mas foi um pensamento que Sócrates, ao conhecer esse dístico que estava posto sobre o templo de Apolo em Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. E este popularizou o pensamento. É através deste raciocínio que se casa com a ideia de Yogananda que nós vamos entender que o autoconhecimento, o conhecer quem somos, a nossa natureza, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, a razão do sofrimento humano e para onde nós nos dirigimos após a sepultura, todas essas interrogações respondidas pelo Espiritismo, combate de uma forma veemente esta causa fundamental do sofrimento humano.
o desconhecimento da nossa natureza, da razão de estarmos aqui, da nossa imortalidade, da grandeza da esperança da vida após a morte. Esta ignorância, esse desconhecimento desta verdade, tem levado ou continua a levar, ainda nos dias do século XXI, milhões e milhões de criaturas a uma vida superficial, insegura, temerosa, abatida emocionalmente. Mesmo com a grande maioria dos habitantes da Terra possuindo algum nível de comprometimento de religião, apesar de, entre os 7 bilhões e 300 milhões de habitantes da Terra, cerca de 75% afirmarem serem religiosos, mas a religiosidade apresentada no nosso planeta ainda é de uma superficialidade, embora a respeitabilidade de todos os segmentos. Porque a ideia vaga da vida imortal, a ideia vaga do que é a alma depois da morte, dá uma insegurança natural para as pessoas que enfrentam os espinhos, as dores, as angústias, o sofrimento de cada momento. O Espiritismo, que nasce deste ventre da racionalidade, da análise dos fatos da comunicação mediúnica, a doutrina dos espíritos, que brota através de uma forma de ciência que vai além da ciência humana, a ciência física, estuda os fenômenos da natureza física, e a ciência espírita estuda a natureza da alma e a sua interação com as criaturas na Terra. O Espiritismo, que apresenta para a criatura do nosso planeta onde encontrar a prova da existência de Deus e a comprovação da imortalidade da alma, observando através do raciocínio lógico, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus, a resposta fascinante dos Espíritos, num axioma, numa máxima, da vossa mesma ciência que diz: não pode existir efeito sem causa, assim como não pode existir efeito inteligente sem que a causa, por sua vez, também não seja inteligente. E coube ao Espiritismo, após o lançamento do Livro dos Espíritos, obra magistral colossal, espinha dorsal da doutrina dos Espíritos, na sua segunda parte, que trata do mundo espírita, ou da intervenção dos espíritos em nossa vida, coube ao Espiritismo, coube ao Livro dos Espíritos e coube ao Livro dos Médiuns, que brotou desta segunda parte do Livro dos Espíritos, esmiuçar a realidade deste mundo invisível. Como seria este mundo invisível e de que maneira os espíritos poderiam de alguma forma agir sobre os seres humanos no planeta. Allan Kardec fez uma pergunta fascinante. Aqueles seres invisíveis que, utilizando as mãos de médiuns, quase sempre adolescentes, de 12, 13, 14, 15 anos de idade, ele, perplexo diante da profundidade do raciocínio dos seres invisíveis, que fosse movimentando a mesa que girava, ou fosse através da psicografia nas mãos das médiums e dos médiums, respondiam de uma maneira profunda às indagações de Allan Kardec. Este fez uma pergunta que, para mim, trouxe uma das respostas mais emocionantes da codificação. Kardec perguntou aos seres invisíveis: quem são vocês? E a resposta, das mais belas que nós encontramos no surgimento do Espiritismo, responderam os invisíveis ao codificador: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Então o codificador, ao refletir sobre esta resposta, pôde dilatar os horizontes e se aperceber que, se os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, e que se a Terra é formada por uma certa heterogeneidade, se a população do nosso planeta físico tem como característica pessoas nas mais diferentes condições intelecto-morais, o codificador então deduziu que o mundo espiritual não era homogêneo, que o mundo dos espíritos era tão diverso como o nosso mundo aqui na Terra. E desta maneira alertava para todos nós que aqui vivemos
que não basta darmos crédito ao fato de ser alguém desencarnado, alguém espírito que se comunica, para darmos total credibilidade. A Bíblia estava certa. Não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos vêm de Deus. O codificador demonstrava, portanto, a partir daquele raciocínio, que se os espíritos são as almas dos homens que viveram na terra, então, ao redor de cada um de nós, haveria uma massa de espíritos nas mais diversas condições intelecto-morais. Eis porque, então, ele faz uma outra indagação fulminante. Os espíritos interferem em nossa vida? Resposta: sim, muito mais do que podeis imaginar. Tanto que frequentemente são eles os espíritos quem vos dirige. E nós poderíamos desdobrar e aprofundar esta colocação dizendo, tanto para o bem quanto para o mal. Mas de que maneira os espíritos interferem em nossa vida? Através de que mecanismo? De onde surge, qual é a base? Como pode alguém que não tem mais corpo físico atuar sobre os seres humanos e de alguma maneira interferir na sua trajetória no planeta? O Espiritismo veio em socorro a esta indagação, porque ao demonstrar que nós não somos, depois da morte, uma nuvem de fumaça, algo vago, que nós somos seres possuidores de um outro envoltório, um outro corpo, um corpo com a forma humana, formado por um tipo de matéria requintada, uma matéria semi-fluídica, uma matéria quintessenciada, um organismo feito de pulsação e vibração, e que este corpo espiritual, quanto mais a criatura, o indivíduo que desencarnou, fosse apegado à matéria, ou apresentasse pouca evolução espiritual, mas o seu corpo espiritual energético seria muito semelhante ao corpo físico, formado por células e moléculas, formado por partículas tão densas, tão pesadas, que se assemelhariam às mesmas condições do corpo físico. E que esta condição atrasada do corpo espiritual, e que esta condição deste corpo de energia e desta aura pesada, característica de um pensamento apegado à matéria, de uma forma de viver ainda pouco avançada, seria responsável por fazer que uma grande parcela dos que desencarnavam permanecessem presos aqui à crosta, ou mais voltados para os interesses humanos. Desta forma, a maioria dos espíritos que agiria sobre os homens seriam aqueles espíritos mais próximos da animalidade e das nossas condições. Daí porque nós deveríamos nos precaver, estar atento pela natureza daquilo que vibrava, pela natureza dos pensamentos dos desencarnados, pela natureza daquilo que eles nos traziam, para entender a sua condição intelecto-moral. Coube a Allan Kardec, no livro dos Médiuns, demonstrar, analisar, que os espíritos, eles deveriam ser identificados pela natureza da sua vibração fluídica, pelas características dos seus ensinamentos morais e pelos ensinamentos, portanto, que eles nos trariam. Colocado tudo isto, meus amigos, nós passamos então para um outro fator que o livro dos médiuns e que André Luiz, Emmanuel e outros espíritos nobres vieram desdobrar para nós, como por exemplo as obras magníficas de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, No Invisível. A obra fantástica Depois da Morte. Estas três obras de Leon Denis aprofunda as suas pesquisas práticas da comunicação com o mundo dos espíritos. E nas páginas encantadoras e inspiradas de Leon Denis, ou nas páginas certeiras de André Luiz, nós vamos encontrar nas obras do grande médico terrestre desencarnado que nos trouxe nosso lar, nós vamos encontrar nas páginas das duas obras Mecanismos da Mediunidade
E nos domínios da mediunidade, André Luiz nos presenteando com reflexões profundas a respeito dos dois principais elementos que explicam como os desencarnados atuam sobre os encarnados de maneira ostensiva pela mediunidade ou de uma maneira subjetiva através dos canais da intuição, que por sua vez também é uma forma de mediunidade. Os dois elementos, o deles, nós possuímos o deles, o nosso, porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados. E o outro é pensamento. Portanto, perispírito e pensamento, corrente mental. O que é o pensamento? O pensamento é o que nós exalamos. Nós somos, como espíritos, um fulcro imortal inteligente. Portanto, a nossa mente, já que atingimos a faixa da razão e do pensamento contínuo, estamos permanentemente exalando ondas mentais. Essas ondas mentais se exalam de nós, se irradiam, e através desta irradiação, obedecendo ao critério da sintonia, do fenômeno da afinidade, nossas ondas mentais entram em contato com as ondas mentais dos espíritos desencarnados à nossa volta ou em outras esferas, e nós os atraímos ou damos cancha no nosso campo mental para espíritos que pensam, vibram, desejam, sentem e aspiram como nós. Somos nós, portanto, que escolhemos a natureza dos espíritos que partilham a nossa experiência comum, pela vibração mental. Então, os espíritos, em geral, interferem na vida das pessoas através das correntes mentais, estimulando em nós os desejos que eles identificam em nós. Se nós buscamos aspirações mais elevadas, se nós buscamos construções mentais positivas, nós iremos atrair entidades espirituais, correntes mentais, campos vibratórios de pensamento da realidade visível que corresponde àquilo que é uma construção permanente do meu moto contínuo mental, daquilo que eu frequentemente penso. Dize-me como pensas, como sentes, como falas e como ages, que eu te direi com quem andas espiritualmente. A partir daí, o Espiritismo nos dá um senso de responsabilidade imensa e, ao mesmo tempo, nos entrega a chave da compreensão de que, na verdade e no fundo, somos nós os portadores de todo o mecanismo de proteção e blindagem contra as más influências espirituais, ou somos nós os detentores de todos os plugs de ligação que permitem nossos irmãos infelizes interferirem diretamente na nossa experiência comum. Dentro deste raciocínio, é muito comum, e em vários congressos que eu já tive a oportunidade de participar em nosso país, é muito comum sempre vir algumas perguntas, algumas indagações como mais ou menos esta. Como fazer para ouvir a voz do nosso anjo da guarda? Como fazer para escutar o nosso mentor espiritual? Como eu faço? Eu não consigo ouvir o bom espírito e por isso eu posso cair mais. Quando fazem esta indagação, eu lembro sempre que o Espiritismo é uma doutrina de educação por excelência. O Espiritismo é um corpo íntegro, harmônico, é uma engrenagem perfeita. Ele não apenas demonstra a imortalidade da alma, mas demonstra a justiça de Deus inserido nesta imortalidade, a reencarnação. E demonstra a reencarnação como uma justiça perfeita pela lei de causa e efeito. Mostra também que dentro desta interação da lei de causa e efeito tem a influência dos espíritos sobre a nossa vida. Mas mostra que essa influência dos espíritos sobre a nossa vida depende da nossa educação moral. Depende daquilo que nós vibramos enquanto ser. Então, a resposta que eu sempre dou nos encontros espíritas a respeito da questão é: nós poderemos sim escutar
o eco mais intenso ou mais remoto da vibração dos nossos amigos protetores se nós ofertarmos mais espaço na nossa vida interior para eles. Se nós, através de uma educação disciplinada e determinada, investirmos mais na nossa reestruturação interna, começando pela vigilância da nossa casa mental, começando pela observação da natureza predominante dos nossos pensamentos, porque tudo começa no campo do pensamento. Nós somos o que pensamos. E tudo que existe nasce da ideia, e a ideia brota do pensamento. Então nós devemos começar a ficar atento primordialmente na predominância, quais são os pensamentos hegemônicos do nosso dia a dia. No nosso cotidiano, o que é que predomina na nossa casa mental? Se nós identificarmos isto, nós vamos nos conhecer mais de perto. E vamos poder verificar se, por exemplo, habitualmente, são pensamentos desencontrados, conflituosos, nervosos, estressados, perturbados, irritados, inseguros, ou são pensamentos mais calmos, mais dóceis, mais serenos, mais harmônicos. Conforme seja a hegemonia mental na nossa casa interior, nós dificilmente teremos espaço mental para escutar aquilo que é equilibrado. Porque também, e fundamentalmente, é na estruturação da casa mental que começa a compreensão da lei de sintonia e de afinidade. Nós somos um cosmos em miniatura. Nós somos um universo complexo, profundo, em miniatura. Então, ao identificar, quando o Espiritismo nos apresenta isto, a doutrina espírita nos faz recordar os grandes iniciados do passado, que eram convidados a desenvolver as suas possibilidades anímicas, os seus recursos de alma, pessoais, através de uma profunda reformulação interior, através da reforma moral. Só que o Espiritismo traz isto hoje, não mais nos grandes centros das doutrinas secretas, mas para todo o vulgo, para toda a população, para toda e qualquer criatura que deseje conhecer, porque são chegados os tempos, desde o século XIX, as grandes mutações planetárias, as grandes mutações para o nosso planeta. Então, comecemos para ouvirmos esses amigos desencarnados à nossa volta, a não dar tanta atenção no nosso espaço mental. Vigiar e orar. Vigiar o nosso comportamento. Reestruturar. Ficar atento a como nós estamos agindo. Mas orar. Vigiar também as estruturas da nossa construção mental. Porque a partir daí, vigiando as estruturas da nossa construção mental, se identificarmos que mais facilmente, pensamentos perturbadores participam da nossa vida, a oração higieniza a nossa casa mental, a limpa e nos predispõe a valores mais profundos e mais intensos. À nossa volta pulula quase sempre irmãos nossos que apresentam as mesmas características humanas, para sintonizar com os mais elevados, para sintonizar com aqueles que estão mais acima, em esferas de condições mais espiritualizadas. É preciso que a gente se esforce, porque eles fazem a parte deles. Nossos benfeitores, eles diminuem a vibração do corpo espiritual e da sua casa mental, para se aproximarem o máximo possível da nossa condição. Nós precisamos fazer também a nossa parte, aumentando o nosso campo vibracional, para auxiliar estes amigos incansáveis, que nos desejam amor incondicional, que desejam efetuar o nosso progresso, que se esforçam tanto para impregnar o nosso campo do pensamento de boas instruções, de boas inspirações. Basta-nos que a gente dê atenção. Mas o que é que nós vemos na nossa vida?
Em geral, cotidianamente, nós até esquecemos que temos guias espirituais. Esquecemos que temos anjos da guarda. Esquecemos que temos espíritos familiares que trabalham pela nossa evolução espiritual. E nos envolvemos tanto com o pensamento terra a terra, com os sentimentos e emoções das paixões habituais, que não conseguimos sair da craveira comum, da base comum. E aí nos perturbamos até na afetividade. O Evangelho, portanto, não por acaso, é a essência e a alma do equilíbrio e da educação do nosso pensamento. E é, sobretudo, estrutural o Evangelho para entendermos as influências espirituais que nos atingem. Desde a simples influência de um momento, através de um pensamento banal ou vulgar, até as grandes inspirações para escrever um texto, um poema, para atender alguém que precise, para de repente ter aquela intuição, ligar para uma pessoa e ela está efetivamente precisando de nós. Ou aquele pensamento que nos alerta para evitar determinadas situações. O contato com o mundo dos espíritos se dá desde aqueles mais infelizes, responsáveis pelos perigos e escolhos da mediunidade, conforme um capítulo do livro dos médiuns, tratando da obsessão, que pode ser simples, através daquele conta-gotas de pensamento negativo, até o processo de subjugação, quando entidades infelizes não apenas dominam a nossa casa mental, mas dominam a nossa vontade e até mesmo o nosso comportamento físico, a nossa postura existencial. Vai desde as obsessões até as mais belas inspirações das construções do pensamento. Como é bela a vida! Como é fantástica a existência! Como o Espiritismo vai abrindo horizontes fascinantes para que a gente compreenda que estamos tendo, nesta reencarnação, uma oportunidade valiosíssima para o nosso progresso. Como estamos tendo a oportunidade de aprender, de viver, de caminhar na atualidade com a doutrina dos espíritos da Terra em plena transição planetária, nos ensinando como construir uma sintonia, como nós definirmos a sintonia. E meus amigos, quando eu chego nesta parte, falando do nosso livre-arbítrio para definir qual a sintonia que queremos, estamos falando que não devemos jamais renunciar ao protagonismo da nossa vida. Jamais terceirizar a nossa experiência. Não acreditar que cabe a Deus fazer tudo aquilo que nos cabe construir. Jamais transferir para Jesus ou para os espíritos nobres aquilo que é uma necessidade nossa efetuar. Porque tanto Deus como Cristo e os espíritos fazem tudo aquilo que lhes cabe para que a gente progrida. Mas não podemos esquecer que o seu evangelho de amor já nos disse: buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Ajuda-te, que o céu te ajudará. A primeira atitude na lei de evolução é nossa. O que eu buscar, encontrarei. Sombra ou luz, saúde ou doença, esperança ou desânimo, abatimento ou entusiasmo. A escolha é nossa. Eu não posso querer acreditar e entregar para as outras pessoas: eu sou infeliz porque fulano não me entende. Não, eu sou infeliz porque eu dependo psicologicamente de fulano e de sua opinião. Eu sou infeliz porque eu não assumi a construção do meu próprio caminho. Buscai e achareis. E se eu desejo achar o céu do meu equilíbrio, se eu desejo encontrar a luz que já está no meu interior, este reino que pulsa e vibra dentro de mim, então cabe a mim, com meu usufruto do livre-arbítrio, fazer esta viagem interior e determinado ir em busca de me acender a luz e construir este novo caminho. Batei e a porta se vos abrirá. Se eu desejo encontrar a porta de acesso a uma vida mais rica,
mais profunda, mais feliz. Se eu desejo sentir a poderosa influência dos bons espíritos, eu devo abrir a porta do equilíbrio e da reunião com a serenidade através das escolhas que eu devo fazer no momento. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, me esforçando desta forma, eu sentirei por sintonia a ajuda do céu que nunca nos falta. Jamais a misericórdia de Deus falta à criatura. Nós é que não nos colocamos numa posição de receptividade para sentir e entender a presença de Deus em nossa vida. Nós é que não criamos a sintonia para perceber a presença segundo a segundo dos raios benditos do seu amor. Mas qualquer um pode sentir, dependendo da direção que nós vamos dando à nossa vida interior. Aquilo que os antigos pesquisadores espirituais chamavam o ser oculto, o ser invisível, aquela criatura que transcende a matéria e jamais, repito, terceirizarmos a nossa existência. Ah, eu não sou feliz porque fulano não me ama. Não, eu não sou feliz porque ainda não entendi que a felicidade não está no fato de alguém me amar. Está no fato de eu amar alguém, a vida, as pessoas, a humanidade, a quem precisa. Amar é a atitude que vai me sintonizar com o que é mais elevado. Querer ser amado, embora seja uma aspiração natural de todos nós, ainda reflete a imaturidade que carregamos. Enquanto esperamos que a nossa felicidade venha pela compreensão dos outros, pela escolha dos outros a nosso respeito, estamos terceirizando, entregando às outras pessoas a construção de um ser humano mais feliz. Estamos abdicando do poder de escrever a nossa própria história de espiritualização. Jesus nos ensinou a autonomia. Os verdadeiros orientadores espirituais não querem que os seus discípulos sejam escravos deles. Desejam que os discípulos criem as suas asas e aprendam a voar. Isso é a autonomia para a alma. E a autonomia da alma se alcança pela maturidade espiritual. Então, cada espírito vibra em frequências específicas. E, de fato, nós temos até aqui algumas perguntas sobre isso. Se a perversidade é com autorização do bem? Não, a perversidade é um distúrbio da nossa energia. O que é o mal? Mal é a ausência do bem. O mal é uma distonia nossa criada pelo nosso afastamento do equilíbrio da lei, que gera aquilo que nós chamamos mal. E se porventura entramos em identificação com este mal, a sintonia responde pela sua vitalização na nossa vida ou ao nosso derredor. A atuação de espíritos infelizes sobre nós depende essencialmente, meus amigos, daquilo que nós somos. Olha que interessante. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta magistral. Olha só a pergunta. Pode uma pessoa má, com a assistência de mau espírito, fazer mal a uma outra pessoa? A resposta é surpreendente. Olha lá. Não. Deus não o permitiria. Esta é a resposta. Aí alguém pode dizer, mas não tem tantos casos, a obsessão, por exemplo, a perseguição espiritual, os chamados trabalhos de magia que são feitos. Não é um espírito mau que está fazendo mal a outra pessoa? Sim. Mas no mesmo Livro dos Espíritos vem a resposta ao demonstrar, estudando a questão das identificações, que neste caso, no caso normal, não é permitido que qualquer pessoa má chegue para fazer mal ao outro. Deus não o permitiria, porque seria acreditar que o universo estaria sem governo. Agora, não há uma só folha que caia sem que Deus o permita. Então, quando é permitido, é porque houve o plugue de ligação. Aonde existe o devedor, o credor terá acesso a ele. Como é que a gente fica blindado contra as más influências espirituais? Procurando o máximo que pudermos uma vida digna, reta, na medida das nossas possibilidades. Claro que estamos longe da perfeição. É óbvio sabermos que nós estamos distante da nossa condição de espíritos mais avançados.
mas é natural que a gente possa compreender como Allan Kardec definiu o verdadeiro espírita, que é também o verdadeiro cristão. Aquele que luta para domar a cada dia as suas más inclinações, suas más tendências, procurando cada dia ser melhor do que o dia anterior. Aí está a definição, para que a gente não fique neurótico. A partir dessa informação da reforma moral, ficarmos com medo, porque diante das nossas imperfeições, que são muitas, a gente pode fraquejar, desanimar? Absolutamente não. Todo esforço sincero do indivíduo para se tornar uma pessoa do bem e de bem, todo esforço sincero nosso de correção de rumos, de autoeducação, recebe do mundo maior todo amparo, fortaleza e proteção. Se é verdade, e claro que é verdade, que os espíritos infelizes podem e perturbam a vida de muita gente no planeta, também é verdade que a misericórdia dos bons espíritos, a luta fantástica das legiões da luz, impede também muitas más influências, muitas situações difíceis a partir do esforço sincero da criatura que tenta se redimir. Não nos esqueçamos da expressão do Cristo que nos disse: o amor cobre a multidão de pecados. Apesar de todos os nossos equívocos, apesar de todos os nossos erros, a despeito das nossas imperfeições, basta que uma nesga de amor, basta que uma centelha de bem se expresse sinceramente dentro de nós e podemos apagar uma multidão de equívocos nossos, para demonstrar que diante da lei de Deus, o amor é a força mais vigorosa que existe. É a mais poderosa expressão da divina lei. Que até mesmo a justiça divina está submetida à ternura do amor. É por isto que o amor cobre a multidão de pecados. Porque se a cada um é dado conforme as suas obras, nada melhor do que uma obra do bem possa apagar muitas distonias sombrias dos nossos instantes de infelicidade. Há um pensamento que foi muito divulgado pelo senhor Satya Sai Baba, que diz mais ou menos assim: dê um passo na direção de Deus e Deus terá dado 10 passos em sua direção. Olha que misericórdia. Basta um esforço sincero da nossa parte, no rumo do equilíbrio íntimo pessoal, na busca do sublime. E o sublime já havia caminhado 10 passos na nossa direção. Fascinante. É por isto que, olhando para mim mesmo, e me perdoe a citação de ordem pessoal, olhando para mim mesmo e vendo tantas dificuldades que carrego em mim, e não estou falando isso aqui para dar uma live de humilde, nada disso, eu estou abrindo o coração com muita sinceridade. Ao perceber ainda tantas e tantas imperfeições, nunca perco o entusiasmo. Porque quando eu leio, quando eu reflito, quando eu relembro estas passagens, então eu olho para mim e digo: tenho oportunidade a cada dia de ressignificar a minha vida e construir a partir de uma mudança mental, de uma mudança de sentimentos para melhor, de uma elevação das minhas emoções, criar mais sintonia com os bons espíritos, sentir melhor o Cristo, o pastor divino junto de mim, perceber melhor a divindade, a mente divina, porque todos nós somos seres divinos. E dessa maneira melhorar o teor da minha vibração, todos nós podemos fazê-lo. Melhorando a nossa vibração, estabelecemos, portanto, uma nova direção, uma direção melhor às nossas influências espirituais, atraindo os bons e nos blindando contra as más influências. Ninguém na Terra está isento de, em algum instante, sofrer assédio ou alguma perturbação de ordem espiritual. Face à própria característica de imperfeição moral que forja a nossa humanidade. No entanto, é com as bênçãos do conhecimento espírita
e do conhecimento da Boa Nova, assim como das escolas espiritualistas nobres outras, que o ser humano vem melhorando de tempo em tempo, de século em século, de ano em ano, de dia em dia. Nós estamos vivendo um momento especial do nosso planeta. Conforme disse Joana de Ângeles, nunca se fez tanto bem na Terra como hoje em dia. E estamos vivendo esse momento das grandes transformações, em que o mundo dos espíritos cada vez mais entra em contato com o mundo dos encarnados, aumentando a sensibilidade psíquica de cada um de nós. Olha a quantidade de crianças e jovens, na atualidade, que veem espíritos, que escutam os desencarnados, que sofrem mais ou menos a influência dos invisíveis. Cada vez este número aumenta em todas as partes do planeta, despertando, chamando a atenção de famílias inteiras, de cientistas, de pensadores, de filósofos, artistas, que cada vez mais estão convictos de uma realidade imortal. Cada vez mais os meios de comunicação tratam dos fenômenos espíritas e cada vez mais os meios de comunicação querem saber o que pensa o espiritismo a respeito dos fenômenos da vida, dos problemas da existência, da depressão que ainda graça, da síndrome do pânico, dos processos das angústias superlativas, da infelicidade, do suicídio que vitima tanta gente. Parece, meus amigos, contraditório com o que eu havia dito sobre o momento especial do planeta, sobre nunca se fez tanto bem na Terra, mas é verdade que também o suicídio ainda graça. A depressão hoje envolve mais de 600 milhões de pessoas oficialmente ditas. Mas nós não podemos ficar apenas presos naquilo que é sombra. É preciso enxergar a luz. Porque aquilo que é sombra faz parte desse lusco-fusco da transformação da Terra. Eu disse que a Terra já era um mundo feliz. Eu disse que a Terra está progredindo. E apesar dessas dores, dessas feridas, das mazelas emocionais, nós estamos assistindo grande movimentação pelo bem, pela solidariedade, pelo apoio aos que sofrem, diante da pandemia que o mundo está vivendo. Olha a quantidade de solidariedade. As pessoas que até mesmo se arriscam para beneficiar, atender as comunidades mais carentes, para socorrer aqueles que não têm as mesmas possibilidades. Então nós estamos caminhando para entender melhor as coisas. Tem uma questão aqui. A espiritualidade superior possui o poder de afastar os espíritos mal intencionados. Porém, deixa-nos entre nós para nos oferecer sofrimento e aprendizado? A pessoa diz que está confuso com isso. Não, vou tentar explicar porque eu achei interessante essa colocação do Aloísio Cordeiro. Não, Aloísio. Não é a espiritualidade que coloca os espíritos maus ao nosso redor. Eu não sei se você estava desde o início, quando nós falamos que a Terra, sendo o mundo que é, ainda um dos mundos atrasados, e quando os espíritos responderam a Kardec que os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, a maioria das pessoas, dos homens na Terra, dos seres humanos, está despreparada para a vida imortal. Tem uma vida moral pouco avançada, e a morte não transforma ninguém nem anjo nem demônio. Existe uma lei cósmica da vida chamada lei de sintonia e de afinidade. Ao desencarnar, a maioria das criaturas, ainda prisioneira das paixões, dos maus sentimentos, permanece em volta dos homens por identificação. E como a maioria dos homens continuam despreparados e pouco educados, entram em sintonia e vitalizam essa influência. Por que é que Deus permite então que permaneçam esses casos? Porque a Terra é uma escola e um aprendizado, a cada um conforme as suas obras, mérito e demérito. É uma questão de conquista, é uma questão de que cada alma, pelo livre-arbítrio, edifica o seu céu ou o seu inferno. Como somos espíritos devedores de equilíbrio, então temos que aprender com o resultado daquilo que a gente semeia. Eu havia dito também que Deus não permite que baste um espírito querer fazer mal a alguém e faça. Não, senão o mundo seria uma loucura. Mas existem os casos de obsessão que estão relacionados ou a débitos de vidas passadas ou relacionados pelas escolhas da má vida que nós fazemos no presente. Não é justo que se eu penso mal, ajo mal e faça mal, não é justo que eu tenha apenas os bons espíritos ao meu lado. É necessário que cada um responda e entenda que
que a gente se alimenta daquilo que a gente vibra. Alimentamos-nos espiritualmente de forças equivalentes e alimentamos espíritos que pensam e desejam como nós. Espero que tenha respondido ao Aloísio, tirado a sua dúvida. E gostaria de encerrar, já que estamos aqui no nosso horário, né? São até as 21 horas, eu gostaria de encerrar a nossa abordagem, lembrando que certa feita eu estava em Poços de Caldas, no evento espírita, e aí fizeram a seguinte pergunta, cerca de 2.000 pessoas no evento, fizeram a seguinte pergunta: Frederico, eu queria saber para onde eu vou quando morrer. Uma pergunta escrita. Eu disse, eu nem conheço, nem sei para onde eu vou, quanto mais saber para onde o outro vai. No entanto, tive um insight, uma intuição, e pude responder assim: o Espiritismo nos diz para onde a gente vai. Cada um de nós vai. Depois da morte, cada um de nós será atraído para o ambiente espiritual e para junto dos espíritos que pensam, sentem, falam, desejam e agem como nós. Então, é para onde nós vamos quando desencarnarmos, para aquilo que nós somos na atualidade. Da mesma forma, a influência espiritual que recebemos na atualidade está de acordo com aquilo que nós vibramos no momento presente. Vigiai e orai. Espero aos amigos do Ceará, aos amigos todos que estão participando conosco, que tenhamos tido uma noite proveitosa. Espero que não tenha ficado algumas dúvidas, que possam todos ter se sentido bem. Aproveito a ocasião para convidar os amigos a participarem do nosso Instagram, onde fazemos lives. De 2 em 2 dias fazemos um estudo do livro de Marta, Ajuda-te. E também acessarem e se inscreverem no nosso canal no YouTube, onde fazemos um estudo do Livro dos Espíritos e temos também algumas palestras colocadas no nosso canal, o canal Frederico Menezes. Estou muito feliz, cheio de gratidão ao Paulo Estevão, porque nos convidou a participar deste nosso bate-papo, dessa nossa conversa online. Agradecido profundamente, porque numa hora como esta, de grandes reflexões para a humanidade, que nós vemos a beleza do Espiritismo e a beleza de uma oportunidade como esta, para entender a nós mesmos, para compreender que as escolhas nos pertencem. Somos nós que podemos edificar ao nosso derredor cotidianamente a presença dos bons espíritos, ou somos nós que, infelizmente, podemos gerar um clima de perturbação capaz de vitalizar os espíritos infelizes à nossa volta. A escolha é nossa. A decisão nos pertence. Deus nos deu um tesouro chamado livre-arbítrio. O Senhor da vida nos deu algo fenomenal, que é a liberdade de pensamento e de atitude. Cabe-nos definir para onde queremos ir, para aonde queremos chegar, qual o nosso norte. O Espiritismo nos auxilia, dando-nos a bússola do objetivo da vida, do objetivo da reencarnação. Estamos aqui para progredir, para nos espiritualizar e para alcançar a plenitude do reino de Deus. Que possamos então a cada dia, ao abrir os olhos pela manhã, dizer: hoje eu acordei, feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. O céu, a noite, com os seus esplendores. A vida é bela, sublime meu amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz, entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois eu caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos quantas vezes me perdi, mas o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz
iluminou pelos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir e feliz nós seguiremos. Ele é o caminho para a verdade e a vida, a estrada florida para Deus caminharemos.